Então, desejar uma boa tarde e dar início ao nosso fórum de interdisciplinaridade. Hoje a gente vai ter a palestra Beijo Salgado, fibrose cística e uma abordagem multidisciplinar. Gostaria já de agradecer aos nossos palestrantes que se dispuseram a vir até aqui falar com a gente. Vou apresentá-los e depois passo a palavra para que eles conduzam a apresentação. Então, o Dr. Leonardo Araújo Pinto, que possui graduação em Medicina, especialização em Pediatria e Pneumologia Pediátrica, mestrado em Pediatria e doutorado em Saúde da Criança. Ele realizou especialização em Epidemiologia Genética pela Universidade de Munique. Atualmente é professor da Faculdade de Medicina da PUC e coordenador do Departamento de Pediatria. Atua como professor e orientador do Programa de Pós-Graduação em Pediatria e Saúde da Criança da PUC e é pesquisador do Instituto de Pesquisas Biomédicas da PUC. O Dr. Matias Epifânio, que possui graduação em Ciências Médicas, especialização em Gastroenterologia Pediátrica e Nutrologia Infantil, mestrado e doutorado em Pediatria, professor adjunto do Departamento de Pediatria da FAMED da PUC, vice-presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. E o Dr. Márcio Vinícius Donardi, possui graduação em Fisioterapia, doutorado em Ciências Biológicas, Fisiologia e pós-doutorado pela Universidade de Edimburgo. Atualmente é professor em regime integral da PUC, vinculado ao curso de graduação em Fisioterapia e ao programa de pós-graduação em Pediatria e Saúde da Criança. Atua no Centro Infante do Instituto de Pesquisas Biomédicas da PUC. Então, passo já a palavra para o Leonardo. Bom, a fibrose cística tem um histórico exemplar com relação ao atendimento e interação entre as diferentes disciplinas. E esse é o principal motivo desse tema ter sido colocado dentro desse fórum que promove a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade. Eu queria começar mostrando esse estudo que, entre outros estudos, mostra como os pacientes com fibrose cística que são atendidos em centros de atenção multidisciplinar têm uma evolução melhor do ponto de vista clínico em relação aos outros pacientes. Esse estudo comparou crianças com fibrose cística de 3 grupos. Primeiro grupo, pacientes que faziam acompanhamento num centro de atenção multidisciplinar, o grupo B, que fazia acompanhamento em algum centro especializado, com especialistas em fibrose cística, mas especialmente pneumologistas, sem atenção multidisciplinar, e o último grupo que tinha apenas um centro com pneumologistas sem especialização em fibrose cística. E a gente vê aqui a função pulmonar, quando os pacientes são encaminhados já para o centro de adultos, com uma função pulmonar significativamente diferente, que é um dos desfechos mais importantes em relação ao prognóstico dessas crianças. Desfechos nutricionais também apresentaram uma diferença importante. Então, esse acho que é o ponto inicial desse fórum, né? Na fibrose cística, o atendimento multidisciplinar está associado com uma melhora da sobrevida e com uma melhora da qualidade de vida dessas crianças. Existem diferentes aspectos, diferentes tipos do que a gente considera um centro de atendimento multidisciplinar na fibrose cística. Eu vou falar sobre isso um pouco mais tarde. Eu queria falar uma introdução sobre a doença, considerada uma doença rara, né, mas entre as doenças raras ela é uma das mais frequentes. Essa é uma frase clássica em alguns livros, né? A doença hereditária letal mais comum na infância em caucasianos. Hoje os artigos estão mudando muito essa frase, já falando não em doença letal, mas sim em uma doença que limita a expectativa de vida, porque como a sobrevida média hoje se aproxima dos 40 anos, muitos pacientes chegam à idade adulta e vão adiante e acabam tendo a expectativa de vida limitada por outros motivos
muitas vezes não associadas à fibrose cística, podem morrer de outra coisa. Com relação à frequência, né, ela é em torno de 1 para 2 mil nascidos vivos em alguns países da Europa. No Brasil, hoje se sabe entre 1 para cada 7 mil ou 9 mil. Com o teste de triagem, esses dados são mais acurados hoje. E por último, a questão da frequência da mutação, né, que chega a 1 para 25. Então, a mutação é extremamente frequente, mas, claro, é uma doença autossômica excessiva, então os dois pais têm que ser portadores e mesmo assim a chance é de 25%, que torna a doença um pouco mais rara. Aqui, como introdução, o gene da fibrose cística, né, o CFTR, o gene do CFTR foi descoberto em 1989, e naquele momento se achou que a gente estaria muito próximo da cura da doença. Por outro lado, apesar de ter sido publicado na Science em 89, 20 anos depois, uma nova reportagem mostrou que passaram-se 20 anos e ainda não havia um tratamento gênico, né? Por outro lado também, no ano seguinte foram anunciados os primeiros tratamentos que corrigem o defeito básico da fibrose cística. Apesar de não ser uma terapia gênica, é uma terapia que corrige o defeito na proteína no canal de cloro. Hoje no Brasil, desde 2012, praticamente todos os estados têm acesso à triagem neonatal. Aqui no Rio Grande do Sul também foi iniciado pelo sistema público a triagem neonatal para todos os recém-nascidos para fibrose cística. E aqui no Rio Grande do Sul funciona relativamente bem, os pacientes são triados e com esse teste chama IRT, a tripsina imunorreativa, é uma enzima pancreática, e a partir daí, tendo 2 IRTs positivos, os pacientes são encaminhados para fazer o teste do suor. Esse teste de triagem ele é muito sujeito a resultados falsos positivos, então por isso que se decidiu centralizar. Muitos pacientes são encaminhados para o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas para realizar o teste do suor, e só a partir daí que eles são encaminhados para o Centro de Atendimento Multidisciplinar. Então esse é o fluxo de atendimento, né, considerando os pacientes da triagem. Eles vão primeiro no Presidente Vargas e assim eles são distribuídos nos centros, né, no Hospital de Clínicas, na URGS, no Santo Antônio ou na PUC. É importante lembrar que no Brasil sempre tem 2 sistemas paralelos, então o sistema público, ou muitos pacientes fazem o teste de triagem pelo sistema privado e vão ao consultório privado, da mesma forma vão ser encaminhados para algum dos centros. O que acontece na fibrose cística? Então, é uma doença genética que causa uma alteração no canal de cloro, e por essa alteração no canal de cloro, as secreções exócrinas vão ficar muito espessas, vão ficar com pouco líquido, pouca água, e essa característica das secreções exócrinas vão provocar todas as consequências da doença, né? A insuficiência pancreática é uma extremamente importante, e a dificuldade de eliminar as secreções da via respiratória leva então a infecções crônicas e perda de função pulmonar a longo prazo. Alguns pacientes que apresentam um fenótipo mais grave podem evoluir com esse tipo de alteração, né, com uma doença obstrutiva grave, com hiperinsuflação e com bronquiectasias císticas, né, que vai aos poucos destruindo o parênquima pulmonar, que pode levar à insuficiência respiratória crônica e à morte. Mas é importante sempre lembrar que essa é uma doença que possui uma variabilidade extrema. Dependendo do tipo de mutação, os pacientes podem apresentar essas mutações classe 3, 4 e 5. São mutações que apresentam um defeito parcial do gene e que levam a um fenótipo mais leve. Então, são pacientes que acabam tendo um prognóstico melhor, uma evolução muito boa, e isso é muito importante no momento da triagem. Os pais acabam ficando muito assustados e
e é uma função importantíssima do médico, da equipe multidisciplinar, explicar essa variabilidade muito grande. A gente tem alguns pacientes que tem já estão em fase de adolescente, adultos, e que tem uma repercussão muito pequena da doença. Bom, com relação aos comprometimentos mais importantes, né, a doença pulmonar leva a uma infecção crônica. Essas são as bactérias mais comuns associadas à perda de função pulmonar, o Staphylo aureus, a Pseudomonas. É interessante que o Staphylo apresenta uma colonização mais frequente no início da vida, a Pseudomonas um pouquinho mais rara no início da vida e ao longo do tempo ela vai se tornando mais frequente. E o que a gente faz num centro multidisciplinar? Esse é considerado o tripé do tratamento da fibrose cística, né? Nutrição, reposição de enzimas, controle das infecções respiratórias e a fisioterapia. Então, a partir desse tripé, a gente vê o que é o básico de um centro multidisciplinar, né? Tem que ter um especialista na área de gastroenterologia, nutrição, algum especialista na área de doenças respiratórias e a fisioterapia. Além disso, esses pacientes, como é uma doença multissistêmica, eles podem apresentar diabetes, perda de massa óssea, então outras áreas, né, endócrino, reumatologia e muitas áreas não médicas, enfermagem, psicologia, podem ter um papel muito relevante no tratamento desses pacientes. Existe também a questão da adesão, que é extremamente relevante. Os pacientes têm que usar alguns tratamentos que são inalatórios, levam tempo, tem que usar por longo prazo, então muitas vezes um acompanhamento psicológico, a fisioterapia que acaba checando e orientando tudo com relação à terapia inalatória, tem um papel muito relevante. Mas o lado mais legal disso é que a gente vê que os pacientes acompanhando nesses centros multidisciplinares e sendo submetidos aos tratamentos mais novos, a gente tem visto uma mudança na expectativa de vida muito rápida, né? Então, quem nasceu nos anos 80 tinha uma expectativa muito menor de quem nasce hoje, né? Então, aqui são várias cortes, a gente vê como, à medida que os pacientes foram iniciando o acompanhamento mais tarde, o tempo de sobrevida vai aumentando bastante. Isso tem muita relação com o tratamento multidisciplinar, que inclui várias coisas, né? Aqui a gente vê de novo o tripé, né? A parte de clearance da via aérea, né? Muito liderada pela equipe da fibrose cística. A parte de tratamento das infecções, em geral liderada pelo pneumologista, e a parte de nutrição, reposição enzimática, coordenada pela equipe da gastro e da nutrição. Então, esse papel e essa interação entre as equipes é fundamental. Uma outra coisa que é fundamental no tratamento é a segregação de pacientes com colonização por diferentes germes. Isso tem um impacto no tratamento e os pacientes não podem ser misturados numa mesma sala sob o risco de trocarem algumas infecções importantes. Então a gente faz isso, né? A gente divide os pacientes em diferentes cores, dependendo do dia, para evitar o cruzamento de algumas infecções relevantes. Por fim, eu queria lembrar como funciona exatamente o nosso ambulatório aqui na PUC, que tem um esquema que eu considero que funciona muito bem e a gente tem recebido pacientes de todo o estado, muitos pacientes de outros estados têm vindo acompanhar com a gente. A gente tem pacientes que vêm de Manaus, Santa Catarina, agora alguns pacientes até de São Paulo, também por causa do transplante pulmonar pediátrico, que é feito só em Porto Alegre, na Santa Casa. Então, muitos pacientes ficam acompanhando com a gente até chegarem no momento do transplante. E a gente tem um esquema que todas as especialidades do atendimento multidisciplinar atendem o paciente no mesmo dia. Então, facilita para o paciente que vem do interior, não precisa vir um dia na fisioterapia, um dia no pneumologista. Então a gente marca uma quarta de tarde
e cada um dos pacientes são atendidos em salas separadas, eles entram nas suas salas e as equipes de atendimento vão rodando. A gente vai entrando em salas, na sala onde o paciente já está, para evitar que eles troquem de sala e possam ter uma contaminação cruzada pelo contato entre eles, né? E a gente, obviamente, tem o cuidado de evitar infecções cruzadas com a lavagem de mãos e álcool gel, assim por diante, né? Acho que isso é um procedimento que facilita, em primeiro lugar, a adesão, já que a gente está tendo no mesmo dia, falando a mesma língua, falando a mesma... a gente vê os pacientes e tem uma sala onde a gente discute os casos, então também isso facilita a interação entre a equipe e isso acaba sendo muito bom para o paciente para evitar problemas da comunicação entre a equipe de saúde e o paciente. Então acho que esse papel da interação da equipe no atendimento do paciente é fundamental. E a fibrose cística tem esse modelo em todo o Brasil. Esse é, para terminar aqui, o site do Grupo Brasileiro de Estudo de Fibrose Cística, que tenta cada vez mais montar centros e criar mais centros, porque hoje todos os centros estão muito cheios e a gente tem tido aí o objetivo de tentar criar alguns centros também no interior do estado, com o objetivo de ter um atendimento bom, multidisciplinar e que o paciente não precise ir tão longe para conseguir esse atendimento adequado. Então, vou passar a palavra para o Márcio. Antes disso, eu queria só mostrar um vídeo, que é um vídeo que mostra um pouco do dia a dia desses pacientes, o que é assim, a realidade de ter que fazer a terapia inalatória, ter que fazer exercício, que é uma parte importantíssima do tratamento, tomar as medicações. Então, eu encerro com esse vídeo para mostrar, eu acho que isso é bem importante, mostra o dia a dia deles e como o tratamento multidisciplinar pode influenciar a sobrevida deles. My lungs feel like they're opening up. It makes it easier to breathe. I feel free. She has had so many things go wrong with her health-wise, and she's just come through it just so amazingly. When I recognized that I had cystic fibrosis, I was on the playground in 3rd grade, and I started coughing, and I thought to myself, cystic fibrosis, this is why I go to the hospital for checkups every 2 months. But it was just the one time where I realized this is what CF is, and it wasn't going away. Cystic fibrosis is a genetic disorder that causes the body to produce really thick and sticky mucus in the lungs and the pancreas. So it leads to chronic lung infection and then loss of lung function. My name is Stephanie Dosnick, and I'm the mother of 2 children with cystic fibrosis. Keith is a freshman in high school. He was diagnosed, they told us his life expectancy was about 18. So the current life expectancy is about 37, which is a pretty amazing advance. 14 years that Keith has been around. When I first started, I wasn't all that good at it, but when I got better and better, my lungs got better. I can run a 6-minute mile. I feel good. Not a lot of people can run a 6-minute mile. It's never easy to hear that your child's life expectancy is limited. It just amazes me how strong he is. He doesn't linger on it. He just moves forward. Does what he needs to do to keep himself healthy. I am doing the best machine to break up the mucus inside of my lungs. I do it twice a day for 20 minutes a day.
To have two siblings have cystic fibrosis is not very common. My little sister really looks up to me, and when she sees me do my treatment, she wants to do hers too. She wants to follow my footsteps. My name is Kennedy. I'm 7 years old. When she was 3.5, she had part of her lung removed. She's so feisty. That personality, that part of her is what's making her get through this. Why she is as strong and as healthy as she is today. My day is pretty similar to the others living with CF. The first thing I do is pop some oral pills. Then I move on to my breathing treatments. My chest physical therapy. Depending on the day, I'll do either running or cycling. Hit a yoga class. 100. Take my pills throughout the day. End the day with some more breathing treatments. And then I do it all the next day. The Cystic Fibrosis Foundation. They're the reason I'm alive today. They're the ones driving and funding research. This research is changing our lives. When I started Kalydeco, within 4 days, I stopped and took a deep breath in, and I wasn't coughing, and I could actually breathe. Kind of opened my eyes. The future. I mean, I've never let anything stop me in the past. Now I'm thinking, oh, I'm going to be old. Gray hair. And that's what I talk about all the time. My dream is for patients to be adults and grandparents and great-grandparents and have gray hair. And I know that is a fact now. It's going to happen. I know other patients with CF are going to have more endless opportunities because of this drug. If I could have one wish, I wish to have a cure for cystic fibrosis. So I don't have to do my treatment machine anymore. I have to carry around a bunch of pills. Keith and Kennedy are truly an inspiration in every way. The way that they approach cystic fibrosis, the way that they approach life. As hard as it is to be raising two kids with cystic fibrosis, Keith and Kennedy are definitely a gift. I think everyone should be excited about Kalydeco. We know that it works, and we know what it does. It treats the underlying cause of cystic fibrosis. It's opening the doors for other drugs that will treat the other mutations for everyone else with cystic fibrosis. So we're there, and we're on target. We know how to do this. So just remain hopeful and excited because we're close. We're close. Eu chamo Márcio, eu só vou destacar um detalhezinho do vídeo, que é a mãe das duas crianças que têm fibrose cística, que diz que no momento que foi feito o diagnóstico, ela foi informada que a expectativa de vida era de 18 anos. E hoje a expectativa de vida é de 38 anos. Então, realmente a gente tem tido grandes avanços, né? Esse atendimento multidisciplinar faz parte desse avanço que a gente tem tido. Márcio. Boa tarde. Vou dar continuidade, então, falando um pouquinho mais sobre essa abordagem multiprofissional e interdisciplinar que a gente tem no ambulatório. E acho que o Leonardo colocou muito bem que essa é uma doença multissistêmica, então há a necessidade dessa abordagem multissistêmica, isso nada mais é do que uma abordagem interdisciplinar, né? Então, vou focar um pouquinho em falar o papel do fisioterapeuta dentro dessa equipe multidisciplinar, tentando enfocar um pouco mais na parte de exercício físico e o que a gente tem feito, o que existe sobre o tema de exercício físico e, por fim,
tentar finalizar com a questão da adesão, que talvez seja também uma das questões mais importantes quando a gente fala do tratamento da fibrose cística, né? Então, em relação à doença em si, como esses pacientes têm essa secreção mais espessa, isso leva a essa doença crônica, né, que cursa com hiperinsuflação, com aprisionamento aéreo, limita esses pacientes do ponto de vista físico e de capacidade aeróbica, e isso acaba alterando então a qualidade de vida dessas pessoas, né? E daí vem a necessidade e a indicação da realização de fisioterapia respiratória. Então, se a gente olhar os documentos, os guias internacionais, tanto guia europeu quanto guia americano, eles vão recomendar a realização de fisioterapia respiratória como sendo essencial e como devendo ser realizada todos os dias pelos pacientes, independente dos sintomas que eles têm, independente da idade que eles têm. Então, partindo desse pressuposto, o papel do fisioterapeuta engloba várias atividades. Leonardo comentou algumas delas. Claro que, inicialmente, talvez a principal e a mais comum seja a parte das técnicas de fisioterapia respiratória. Então, que técnicas cada um desses pacientes vai fazer, dependendo da idade que eles têm, dependendo do acometimento, dos sintomas que eles têm, a gente vai ter que eleger a melhor junção de técnicas que se adeque mais a cada um desses pacientes, né? Em segundo lugar, a parte da terapia inalatória. Então, aqui a gente tem uma parte que realmente, na prática, é bem interdisciplinar, né? A gente precisa e faz a prescrição dos medicamentos através do pneumologista pediátrico e junto a gente acaba orientando esse paciente sobre como ele vai ter que realizar essa terapia inalatória, que dispositivo ele vai ter que utilizar, qual é o melhor momento do dia para ele fazer, se é antes da fisioterapia, se é depois da fisioterapia. Então, fazendo isso em conjunto, a gente consegue um resultado bastante produtivo. E isso tem potencialmente uma influência na adesão dos pacientes à realização desse tratamento, né? Depois, a gente também está envolvido na parte de testes de avaliação física desses pacientes, a capacidade de exercício que eles têm, a força muscular, tanto periférica quanto ventilatória, a parte da postura. É uma doença que, com o avanço, pode alterar a postura. Eu vou mostrar alguma coisa de dados também. E, por fim, a parte de atividade física ou de exercício físico, né? Todos nós ouvimos bastante, estamos cientes de que o exercício físico traz benefícios, não só para pacientes com fibrose cística, mas para a população em geral, né? Em maior ou menor grau, a gente sabe dos benefícios que a atividade física traz. No entanto, eu queria mostrar esse painel para vocês. Isso é um painel, um levantamento global de inatividade física. Foi publicado em 2012 e ele mostra em cima, o mapa superior mostra os homens, o mapa inferior mostra as mulheres, e aqui quanto mais vermelho for, quanto mais escuro for, maior é o número de pessoas inativas nesse país, né? Então, eu queria chamar a atenção para duas conclusões bem rápidas. A primeira delas é que, se a gente colocar o olho no Brasil, a gente vai ver que nós estamos no topo da inatividade física, né? Apesar dessa, chamar de fama que o brasileiro tem de ser um povo ativo e que pratica atividade física, quando a gente vai ver o levantamento, parece que não é bem assim, né? A gente está no topo da inatividade física, e vou chamar a atenção também para o fato das mulheres ainda estarem pior que os homens, né? A inatividade física parece que está mais comum, cada vez maior também entre as mulheres, né? Eu chamo a atenção disso para dizer que o paciente com fibrose cística que a gente encontra e que a gente vê todas as quartas-feiras não é diferente da população em geral, né? Também é um paciente que vai estar convivendo em sociedade com as outras pessoas, e vai ter a mesma tendência de inatividade que nós todos temos, né? Então, apesar disso, o que a gente faz? A gente tenta orientar esses pacientes da importância da atividade física, que o exercício é complementar, o paciente não pode começar a fazer exercício e aí deixar de fazer as outras terapias, né? Ele não substitui as outras terapias. Normalmente a gente recomenda exercício do tipo aeróbico, 3 vezes por semana, com duração de 20 a 30 minutos, que seria o básico para a gente garantir que o paciente vai obter alguns benefícios, né? E que benefícios são esses, então? A gente sabe pelos estudos na literatura que os pacientes que fazem exercício físico, eles têm uma potencialização do sistema imune, a parte inflamatória tem uma tendência de ficar mais atenuada, e isso contribui
com a fisiopatologia do fibrocístico, que cursa com inflamações e infecções recorrentes, né? A gente sabe que os pacientes que praticam atividade física, eles melhoram a qualidade de vida. Então aqui a gente tem a condicionamento físico mensurado através do consumo de oxigênio. A gente vê que quanto maior vai crescendo esse condicionamento físico, maior aumentam os níveis de qualidade de vida, né? Além disso, a gente sabe que o exercício físico ele pode potencialmente influenciar na postura desses pacientes, e a postura leva também a uma influência na parte respiratória, né? Porque muda a conformação da caixa torácica. Esse é um estudo que nós fizemos aqui no nosso ambulatório. A gente inicialmente comparou os pacientes com fibrose cística com crianças saudáveis da mesma idade, e o que a gente encontrou foi que os pacientes com fibrose cística tinham deformidades posturais, são crianças e adolescentes com deformidades posturais bastante significativas, desde a parte de cervical, lordose, diâmetro do tórax, né? E eu chamo a atenção para o fato de serem crianças e adolescentes que têm a função pulmonar, que o Leonardo estava falando, que é um marcador super importante, a função pulmonar absolutamente normal e já com deformidades posturais importantes, né? Nós randomizamos esses pacientes depois em 2 grupos, e metade deles foi fazer então um protocolo de exercício físico com alongamentos através de um manual ilustrado, e depois de 3 meses o que nós vimos foi que os pacientes que fizeram essa intervenção, eles acabaram melhorando significativamente vários desses aspectos posturais, né? O que nos mostra que o exercício físico, mesmo orientado de uma forma mais simples, assim, pode trazer benefícios para esses pacientes, né? Além disso, e talvez o mais importante, eu queria chamar a atenção para esse estudo, que é um estudo clássico da fibrose cística, que mostra que a aptidão física, ou seja, o nível de condicionamento mensurado através desse consumo de oxigênio, está relacionado com o nível de sobrevida. Então, aqueles pacientes que têm um melhor condicionamento físico, eles vão ter uma maior sobrevida ao longo do tempo, que ela está mensurada no período de 8 anos, em comparação com aqueles pacientes que têm esse condicionamento mais baixo e vão ter então uma sobrevida menor ao longo do tempo, né? Então mostrando que o exercício físico pode trazer benefícios importantes. Então, onde a gente sabe isso? Muitos desses estudos que testaram protocolos de atividade física, né? Esse é um estudo que eu trago como exemplo, que testou um protocolo de atividade física por 3 vezes por semana durante 3 meses, e a gente vê que os pacientes que fizeram a intervenção, eles aumentam esse condicionamento físico medido através do consumo de oxigênio, enquanto aqueles pacientes que não realizaram atividade física, eles têm uma tendência a manter esse condicionamento, ou às vezes até perder condicionamento físico, né? Além disso, eu queria chamar a atenção para outro aspecto. Esse também é um estudo que avaliou protocolos de treinamento físico, né? A diferença aqui, eu coloquei esse estudo para chamar a atenção em relação ao fato dele ter sido supervisionado somente nos primeiros 6 meses, é um estudo de 1 ano, mas nos primeiros 6 meses houve uma supervisão efetiva, ou seja, os pacientes realizavam o exercício na presença de alguém da equipe, né? E nos 6 meses seguintes eles realizavam o exercício somente com orientação para eles fazerem exercício na sua casa ou na sua academia perto, num clube, em algum lugar, né? E o que a gente vê é bastante interessante, né? Aqui são os primeiros 6 meses, isso aqui é também o condicionamento físico através do consumo de oxigênio. A gente vê o quê? Quando os pacientes começam um protocolo de atividade física supervisionado e estruturado, eles ganham bastante condicionamento físico nos primeiros 3 meses, e isso se mantém até o 6º mês. No momento que o paciente é liberado e tem que fazer o exercício por conta, sem a supervisão, o condicionamento físico cai ao longo dos próximos 6 meses e vai voltar aos níveis que estava anteriormente, né? O mesmo ocorre para a função pulmonar, que sobe nesse período e depois volta a ser o que era antes, né? Mostrando então a dificuldade das pessoas, e remete um pouco ao que eu estava falando antes, a tendência que a gente tem para inatividade. A inatividade é sempre mais fácil do que a atividade, né? Então, na fibrose cística, talvez eu nem vou dizer que o ideal fosse a gente ter um super paciente, um super atleta, mas que a gente conseguisse ter os pacientes engajados em algum tipo de programa estruturado de atividade física, tendo em vista
a grande maioria, o grande número de evidências que mostram os benefícios da prática de atividade física, né? Isso seria o ideal, né? E na realidade, o que a gente tem? A gente tem o que é o ideal contra aquilo que é o real, né? E o real que a gente encontra todos os dias é uma série de barreiras para a adesão desses pacientes a esse tipo de programa, né? Então, como a gente trabalha predominantemente com crianças e adolescentes, a gente tem aí a escola, a gente tem as atividades fora da escola, que se tornam barreiras para esses pacientes se engajar em programas, e principalmente a gente tem do outro lado, e junto com eles, a família, né? Na criança, a família que acaba definindo o que vai ser ou não vai ser feito, e a gente sabe, todos nós vivemos cercados de muitas tarefas, de muitos compromissos, muitas atividades que nos fazem não ter tempo, né? E às vezes isso acaba se refletindo, então, na adesão da criança ao tratamento, porque os pais não conseguem organizar uma forma dos filhos praticarem a atividade física. Isso acaba, então, refletindo na adesão ao tratamento, né? Eu trouxe aqui como exemplo, a gente está falando, eu estou mencionando especificamente a parte de atividade física, mas eu queria lembrar um pouco do que o Leonardo falou também em relação à adesão a vários dos tratamentos que são necessários, né? Então, só para a gente ter uma ideia, um paciente com fibrose cística, ele pode chegar a ingerir por dia cerca de 40 a 50 pílulas. Ele pode chegar a ter que fazer até 2 horas de terapia inalatória num dia, dependendo do número de nebulizações que ele vai ter que fazer. Ele pode ter que fazer de 2 a 3 sessões de fisioterapia por dia também. Isso são mais ou menos 20 a 30 minutos cada uma delas. A gente está falando de exercício físico e a recomendação vai ser em torno de 20 a 30 minutos. Então isso se soma a mais a essa quantidade de tratamentos que tem que fazer. Então, se a gente olhar, assim, em média, são em torno de 7 tratamentos por dia que um paciente com fibrose cística tem que realizar, né? E ainda a gente poderia pensar que muitas dessas coisas têm tempo para se preparar. Então, atividade física, eu preciso me preparar, eu preciso sair, me deslocar, fazer atividade física, voltar, me preparar de novo. A gente tem equipamentos que envolvem essas terapias, né? Por exemplo, a terapia inalatória, depois tem a limpeza desses equipamentos. Os equipamentos têm que estar funcionando, eles têm que ser limpos, senão a gente pode ter chance de fazer infecção por contaminação do próprio equipamento, né? E ainda, sem falar nas barreiras para conseguir as coisas, né? Então a gente sabe do tamanho da burocracia que a gente enfrenta, principalmente aqui no Brasil. E os pacientes se enfrentam, às vezes, para conseguir medicação que está em falta, conseguir equipamentos de fisioterapia. Muitos pacientes com baixo poder aquisitivo vão ter dificuldades para conseguir equipamentos de fisioterapia. Então, tudo isso a gente teria que somar para compor o dia a dia, e o vídeo deu um pouco de uma ideia de o que o paciente com fibrose cística tem que fazer durante um dia, né? Então, realmente é uma carga grande de tratamentos e de terapias que o paciente com fibrose cística vai ter que realizar, né? E isso acaba refletindo, então, nas taxas de adesão, né? Se a gente for olhar estudos que mostram as taxas de adesão em fisioterapia, talvez esse, do ponto de vista de pesquisa, seja um desfecho difícil de medir a adesão, né? Porque depende do relato, muitas vezes, dos pacientes, mas a gente vê que a parte de antibiótico talvez seja a que mais tem adesão, talvez pela facilidade de se realizar, né? Em torno de 76% a 87%. Já a parte de antibiótico inalatório, a gente poderia até generalizar para terapia inalatória, a gente vê que pode variar desde 36% de adesão, que é uma adesão super baixa, até níveis de 80%, dependendo do estudo, né? Parte que o Matias vai comentar depois, das enzimas pancreáticas também, pode ter adesões tão baixas quanto 27%, até 95%, então os pacientes vão ter que ingerir essas enzimas antes das alimentações, né? A parte de orientações nutricionais, a mesma coisa, taxas de adesão de 40% a 81%. A fisioterapia costuma ser uma das adesões mais baixas também, pelo tempo que o paciente tem que consumir fazendo fisioterapia,
enquanto o antibiótico ele simplesmente vai ingerir o remédio e está terminado, na fisioterapia ele vai ter que ficar ali 20 a 30 minutos, se estiver usando equipamentos, ainda tem que limpar os equipamentos depois, então o tempo total às vezes pode chegar a 45 minutos, e eu não estou contando aí quando os pacientes têm que nebulizar antes de fazer a fisioterapia, né? Aí a gente pode chegar a um tempo de 1 hora para fazer toda essa sessão de nebulização, fisioterapia, limpeza de equipamentos. Então, claro, na hora de escolher, ou se não há muito tempo disponível, é mais fácil deixar de fazer fisioterapia, porque salva mais tempo do dia, né? E a parte de exercício físico também tem uma taxa de adesão que pode variar em torno de 56% até 88%. Né? Então, a gente vê que o somatório dessas terapias acaba fazendo com que a adesão ao tratamento muitas vezes seja baixa, e com isso piora um pouco o prognóstico dessas crianças e desses pacientes, né? E aí, já para finalizar, o que a gente tem procurado fazer, e a ideia é de que quando a gente tem um centro multidisciplinar ou um centro interdisciplinar em que as especialidades estão juntos no mesmo momento, né, a gente consegue identificar essas barreiras de forma mais fácil. Então o paciente está no centro e nós todos estamos girando em torno desse paciente, né? Pode parecer até no slide algo meio complexo, meio conturbado. Eu acho que isso é a cara do ambulatório de fibrose cística, né? Ele é complexo, ele é conturbado, a gente se fecha quando está fazendo as consultas, saindo das consultas, entrando nas consultas, porque nós somos muitos profissionais. Mas eu acho que isso é o que faz com que esse esquema de estar todo mundo junto em volta do paciente consiga gerar os benefícios para o tratamento e para a evolução do tratamento desses pacientes, né? A gente conseguir, cada um com a sua visão, identificar problemas que talvez o outro não fosse identificar, e aí a gente sai da consulta e já diz, olha, eu acabei de descobrir, eu acabei de ver isso, né? E talvez juntos a gente consiga resolver melhor, eu falando, depois o Leonardo falando, depois o Matias falando, do que se a gente estivesse sozinho, isolado numa sala e o paciente dali fosse para uma outra consulta em outro lugar, né? Então a gente entende que esse tipo de esquema pode favorecer o tratamento e agilizar essas terapias, e isso, teoricamente, e já tem estudos mostrando, aumenta a adesão ao tratamento e com isso melhora o prognóstico desses pacientes. Então, vou agradecer e passo a palavra ao Matias para fazer a complementação. Bom, boa tarde a todos. É um enfoque que eu vou dar um pouquinho mais aspectos nutricionais e algumas questões de prognóstico e de sobrevida dos pacientes. Como comentou Leonardo, essa doença está descrita faz muito tempo atrás e as expectativas de vida melhoraram muito nos últimos 40, 50 anos, como o Leo comentou. Nos anos de 1930, a expectativa de vida era de 6 meses e hoje em dia, por várias razões que a gente vai comentar, melhorou muito. O Grupo Brasileiro de Fibrose Cística, que a gente faz parte, no Brasil temos registrado aproximadamente 3.500 pacientes de fibrose cística em todo o Brasil, dos quais tem acompanhamento, tem muitos outros provavelmente que não estão em acompanhamento e que a gente pretende que entre. E boa parte desses pacientes tem uma situação nutricional inadequada, ou seja, tem um baixo peso para a estatura que eles têm, uma questão muito importante e muito relevante. Alguns outros dados importantes para ter conhecimento: 46 pacientes em 2014 morreram, sendo a principal causa de origem respiratória, e a idade média aqui no Brasil desses pacientes foi de 19 anos. 24 pacientes com fibrose cística em 2014 realizaram transplante pulmonar, e esses dados vêm aumentando, por sorte, né? Vemos se especializando e temos melhores centros. O que já Leo mostrou, a sobrevida nas últimas 3 décadas melhorou muito, né? Aqui é dados de 2006, e aqui tem dados mais atuais, onde mostra uma sobrevida hoje em dia ao redor dos 40 anos nos melhores centros do mundo. Por que as expectativas de vida, por que melhorou tudo isso? Basicamente, como todas as questões dentro da ciência, pelo conhecimento, né? Pelo avanço científico
e na fibrose cística especificamente por alguns fatores específicos, diagnóstico precoce, né, através do teste do pezinho, pelo uso agressivo de antibióticos, foi mudando nos últimos tempos a conduta e as indicações de uso de antibióticos, as melhores das técnicas de fisioterapia, melhor manejo mais precoce dessas exacerbações pulmonares, o manejo multidisciplinar e também, puxando o braço para o meu passado, digamos assim, a nutrição é um componente crítico e muito importante dentro do manejo da fibrose cística e está diretamente relacionado com a sobrevida, o estado pulmonar, etc. Então, brevemente vou comentar algumas questões. O teste do pezinho é a principal, hoje em dia, no mundo inteiro, de método de screening e de diagnóstico consciente seguido, né, através do teste do pezinho. Hoje em dia, na maioria dos centros, o principal motivo pela indicação de procura para fazer o diagnóstico é o teste do pezinho. Né. Como o Leo já mostrou aqui, já funciona aqui no Rio Grande do Sul desde 2016, são os mesmos slides. Então, no Rio Grande do Sul temos, aqui no Porto Alegre, temos 3 centros principais de atendimento. E como vocês veem aqui, os dados brasileiros, os últimos dados brasileiros, os diagnósticos desses pacientes são precoces. O que a gente quer fazer um diagnóstico precoce, a gente pode acompanhar, pode diagnosticar, pode tratar, pode ter um acompanhamento melhor desses pacientes em idades tempranas de vida. Isso vai melhorar muito melhor o tratamento e abordagem desses pacientes. Né? Então, algumas questões de nutrição que afetam a parte do manejo dos pacientes com fibrose cística, como vocês veem aqui, a fibrose cística tem um efeito celular, que faz um aumento de necessidades calóricas, temos alterações intestinais, esses pacientes obviamente têm alguns problemas, algumas situações que fazem que tenha uma diminuição de ingesta calórica, perdas, isso determina um déficit energético, uma perda de peso, alterações dos músculos respiratórios, parênquima pulmonar, disfunção imune e deterioro da função pulmonar progressiva. Né? Isso pode ser um ciclo que a deterioro da função pulmonar faz que precisa mais necessidades calóricas, então determina uma patogênese de essas crianças terem um estado nutricional precário. Né? Tem um quadro de má absorção, como a gente vai comentar, deficiência de absorção de calorias, né? De proteínas, infecções pulmonares e exacerbações reiteradas, metabolismo basal aumentado, necessidades de reabilitação e reparo, crescimento para crianças. Isso determina uma necessidade calórica maior e fazem que essas crianças tenham um estado nutricional precário muitas vezes. Aqui um estudo clássico onde mostra a relação entre o manejo nutricional. Aqui a gente vê crianças que estão em bom estado nutricional, pelo menos a partir do percentil 10, e quando baixa no estado nutricional, cai abaixo do percentil 10, a função pulmonar cai, e quando as crianças têm um estado nutricional precário, menor a 10, e melhora essa função pulmonar, melhora o estado nutricional, melhora a função pulmonar, dando a entender a importância da correlação do manejo desses pacientes. Tá? A parte nutricional afeta a parte pulmonar, a parte pulmonar afeta a parte nutricional, e assim temos uma interligação. Aqui mostra, isso aqui é índice de massa corporal, que é a relação quanto melhor estado nutricional tem, ou seja, acima do percentil 50, a função pulmonar se mantém estável, não tem tanto declínio, e a partir de quando tem um estado nutricional com um índice de massa corporal menor a percentil 50, a função pulmonar cai rapidamente, com um declínio marcado. Como o Leo mostrou, aqui são outros dados americanos, as cortes dos pacientes nascidos em 2002, 2007 a 2013, já apresentam um melhor estado nutricional comparado com outras cortes em períodos passados. Então, é muito importante que o manejo seja precoce, que o atendimento seja multidisciplinar, e já vemos que pacientes, como mostrou o vídeo, recém-diagnosticados já têm um estado nutricional melhor que em tempos passados. Como a gente começou, esse manejo multidisciplinar determina, que o Leo comentou, uma melhor sobrevida e uma qualidade de vida. Por isso que cada vez precisamos de mais profissionais na assistência. Destaco aqui enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos, etc. Hoje em dia, a gente não pensa no atendimento de uma doença crônica
com só um médico, ninguém detém hoje conhecimento e precisamos de ajuda de vários profissionais, né? Como o Márcio mostrou aqui, vários pacientes, vários médicos e o paciente aqui no meio, né? Esse tratamento, esse modelo de tratamento. Leo comentou um pouquinho, agora vou entrar em algumas questões de futuro, de tratamentos futuros, alguma questão de básico, como o Leo comentou, é uma doença autossômica recessiva, então os pais são portadores e denotam tem uma chance de 25% dessa criança receber as dois alelos, as duas mutações dos pais, temos 50% ser portadores e temos mais de 2.000 mutações descritas nesse gene, né? Então isso determina uma variabilidade muito importante dessa proteína que está aqui, desse canal, que se chama CFTR. Então, como o Leo comentou, a função principal é a retirada do cloro da célula, e isso faz que, se isso não funciona, o cloro fica aqui dentro, entra sódio e entra água, e as secreções são muito mais espessas. Mais espessas, e isso dá determinada sintomatologia pulmonar, pancreática e otética. Aqui tem algumas funções que se vêem alteradas, e na parte principal do pâncreas, o pâncreas secreta muitas enzimas pancreáticas para a degradação e para a absorção dos nutrientes, e sem ela, os pacientes não conseguem absorver os nutrientes necessários para o crescimento. Portanto, existem vários tipos de mutações, aqui mostra um pouco o defeito, né? Temos mutações graves, onde praticamente a proteína não se sintetiza, e mutações um pouco mais leves, onde essa proteína funciona, mas funciona de uma forma defeituosa, né? Aqui temos algumas proteínas que funcionam um tempo e logo não fica muito tempo funcionando normalmente como deveria funcionar. Então, a partir daí, são as novas terapêuticas, né? que está tentando, que melhoram hoje em dia, que são os moduladores, né? Que temos dois tipos de moduladores, né? São novos medicamentos que corrigem essa proteína, essa função dessa proteína, CFTR. Então, os potenciadores fazem que ajudam esse canal se mantenha um pouco mais na superfície, ao abrir um pouco mais tempo, funcione um pouquinho melhor. E esses corretores, que são novos tipos de medicamentos, fazem que esses ajudam essa proteína a chegar na superfície dessas células. Por isso, as novas terapêuticas hoje em dia têm surgido com determinadas mutações específicas, né? Tem alguns nomes comerciais, mas a principal função é um potencializador, onde faz que essa proteína funcione um pouquinho melhor, com maior força, e tem a união desses dois tipos de medicamentos, que são potencializadores e corretores. Então já tem algumas mutações específicas, onde tem mostrado efeitos clínicos muito significativos, até praticamente uma correção da função normal dessa proteína. Então esses são dados muito bons, que a gente fica muito empolgado com o futuro da fibrose cística. Finalizando, eu queria algumas conclusões. Então, mostrar que a equipe multidisciplinar constitui um elemento básico para coordenar precocemente o acompanhamento desses pacientes, melhorando a qualidade de vida. E novos medicamentos abrem as perspectivas para uma medicina personalizada, ou seja, que depende da mutação nessa doença específica fibrose cística de cada paciente, e espera-se que no futuro todos os pacientes com fibrose cística tenham acesso a esse tipo de medicamentos conforme os genes específicos que tem. E finalizando, que foi o título da aula, da palestra, a doença do beijo salgado foi relatada em 1600 por um médico espanhol, né, que descrevia de forma pitoresca assim, que as crianças identificadas pelo gosto salgado, ao se esfregarem os dedos na testa, estariam enfeitiçadas e logo morreriam. E hoje em dia a gente já sabe que isso não é assim, temos um futuro promissor e confiamos muito no conhecimento e no avanço da ciência para melhorar a qualidade e a sobrevida desses pacientes. Muito obrigado. Fico à disposição. Não sei se quer fazer alguma pergunta. Uma pergunta? Não. Então, eu vou aproveitar para agradecer então, a disponibilidade de vocês virem palestrar sobre esse tema. E realmente é totalmente interdisciplinar, né? Então, é um problema, é uma doença complexa, precisa de um tratamento complexo, e nada melhor, então, do que o que vocês conseguem fazer nisso, né? Porque é juntar todas
esses especialistas para conseguir fazer com que esses pacientes então tenham uma sobrevida melhor e uma qualidade de vida. Então, queria agradecer e parabenizá-los. Obrigada.